Mãe, você deveria ter se planejado melhor na vida. Foram essas as palavras frias que cortaram o coração de Maria Helena como uma lâmina invisível. Do outro lado da linha, a voz da filha soava calma, elegante, impenetrável, como se falasse com uma estranha. No pequeno apartamento em que o relógio marcava o mesmo tempo de sempre, Maria sentiu o mundo parar. Tudo o que ela havia construído, costurado, renunciado, parecia dissolver-se em silêncio. Ela olhou para as mãos trêmulas marcadas pelo tempo e pelas agulhas que sustentaram uma vida inteira. Pensou em quantos vestidos fez para ver o sorriso da filha. Agora aquelas mesmas mãos não conseguiam mais enfiar uma linha no buraco da agulha. O escuro vinha devagar como uma cortina pesada se fechando sobre seus olhos. Doía não só a vista, mas o orgulho. Como se a cegueira fosse menos cruel do que o abandono. E você já imaginou ouvir algo assim da própria filha? Se estivesse no lugar de Maria Helena, o que faria? Comente abaixo se você entende a dor dela, ou clique em curtir se acredita que o destino ainda reserva algo justo para quem sofreu em silêncio. Esta é a história de Maria Helena Duarte, uma mulher de 62 anos que dedicou a vida inteira à família e ao trabalho como costureira. Morando sozinha em um bairro simples de São Paulo, ela descobre que pode perder a visão se não fizer uma cirurgia urgente. Sem recursos, ela decide pedir ajuda à filha Camila Duarte Alves, agora casada com Ricardo, um empresário rico e arrogante. Mas o que Maria não imagina é que naquele telefonema começaria o drama mais doloroso e transformador de sua vida. O telefone parou de tocar e o silêncio que ficou parecia mais pesado do que o som da recusa. Maria Helena permaneceu sentada à beira da cama, olhando fixamente para a parede esbranquiçada do pequeno quarto. As palavras da filha ainda ecoavam dentro dela como um trovão repetido. Mãe, você deveria ter se planejado melhor na vida. Planejar. A palavra que tantas vezes ouviu nas propagandas de banco e nos conselhos de quem nunca precisou escolher entre o arroz e o remédio. Maria respirou fundo. O ar parecia denso, difícil de entrar. Passou a mão pelos olhos, tentando enxergar melhor a luz que já se tornava embaçada. Desde fazia meses a visão vinha piorando. Às vezes via manchas, outras vezes tudo ficava meio esverdeado, como se o mundo estivesse coberto por uma névoa fina. No começo achou que era cansaço, afinal passava horas costurando roupas de vizinhos para complementar a aposentadoria. Mas o problema cresceu, e agora nem os óculos resolviam. Foi Dona Helena, a vizinha do apartamento ao lado, quem insistiu para que ela fosse ao hospital. Você precisa ver isso logo, Maria. Olhos não esperam. Então ela marcou consulta no posto de saúde e depois esperou mais de 2 meses por um encaminhamento. Quando finalmente conseguiu vaga no consultório do Dr. Gabriel Moreira, já mal conseguia distinguir os rostos na rua. O consultório tinha cheiro de álcool e papel novo. O médico era um homem de fala calma, mas olhar firme. Pediu que Maria colocasse o queixo no aparelho e seguiu examinando com uma lanterna pequena. Minutos depois ele suspirou e anotou algo na ficha. Dona Maria Helena, a senhora tem catarata avançada e sinais de descolamento de retina no olho direito. Ela arregalou os olhos. Isso é grave, doutor, ele hesitou. É sério, sim. A senhora precisa operar em no máximo 6 meses. Se esperar, pode perder a visão completamente. Maria sentiu o chão sumir por um instante. Ficou muda. O médico explicou os detalhes, os custos, os riscos. Falou do SUS, das filas longas, da possibilidade de um tratamento particular mais rápido. E ela só conseguia pensar em uma coisa: como pagaria. No caminho de volta para casa, o sol parecia mais forte do que o normal. As calçadas de São Paulo ferviam e os carros buzinavam impacientes. Maria apertava o papel da consulta na mão. Tinha o endereço da clínica particular e o valor estimado da cirurgia. R$ 25.000. 25.000. Era mais do que ela recebia em um ano inteiro. Chegando em casa, deixou a bolsa no sofá e se sentou devagar.
O relógio da parede marcava 4 da tarde. O mesmo relógio que o marido já falecido havia consertado quando ela completou 50 anos. Lembrou-se dele das risadas dos domingos simples, com pão e café forte, e pensou em como tudo mudou desde que ele se foi. Nos dias seguintes, Maria tentou continuar trabalhando. Costurava devagar, quase tateando as linhas. Um vestido azul escuro ficou torto e a cliente reclamou. Ela pediu desculpas, devolveu o dinheiro e chorou quando a mulher foi embora. A vergonha doeu mais que a perda. No fim do mês fez as contas. Tinha economizado pouco mais de 12.000 reais em anos de sacrifício. Mesmo juntando tudo, ainda faltava metade. Então, pela primeira vez em muitos anos, pegou o telefone e decidiu ligar para a filha. Camila sempre teve boa situação. Trabalha em marketing, mora em um condomínio de luxo com o marido Ricardo. Maria pensou que talvez com o coração certo a filha entenderia. Mas a conversa foi fria curta e terminou com o silêncio que ficou ecoando até agora. Naquela noite, Maria não jantou. Ficou sentada na cozinha ouvindo o barulho dos ônibus passando na avenida e o som das gotas batendo na janela. Chovia fino, como se o céu sentisse pena dela. Pensou em tudo o que fizera pela filha. As roupas costuradas à mão, os dias sem almoço para pagar a faculdade, as longas horas em pé, vendendo roupas usadas nas feiras. Tudo por amor. Amor. Palavra bonita, mas que agora parecia distante. No dia seguinte, levantou-se cedo. Vestiu o casaco velho, prendeu o cabelo grisalho e decidiu ir até o mercado. No caminho tropeçou em uma pedra e quase caiu. O mundo estava mais embaçado do que nunca. Entrou na farmácia e comprou colírio barato, mesmo sabendo que não adiantava. Só queria fingir que ainda podia fazer algo por si mesma. De volta em casa, encontrou Dona Helena na porta. A vizinha segurava um bolo simples e um olhar preocupado. Como foi com a Camila, minha filha Maria sorriu sem graça. Ela tem a vida dela, Helena. Dona Helena suspirou. Você merece mais, Maria. Mãe nenhuma deveria passar por isso. Maria assentiu, mas não respondeu. Sabia que se abrisse a boca o choro sairia junto. Os dias seguintes passaram lentos. Ela começou a guardar moedas em uma lata velha de biscoitos. Para a cirurgia, dizia para si mesma, tentando acreditar. Cortou o gás, usou fogareiro elétrico, parou de comprar carne. Mesmo assim, sabia que levaria meses, talvez anos, até conseguir o suficiente. Às vezes pensava em desistir. Outras vezes se lembrava do rosto da filha pequena correndo pela casa com os cabelos presos por fitas vermelhas. Era esse rosto que a mantinha de pé. Certa tarde, enquanto costurava a luz da janela, a agulha escapou e perfurou o dedo. O sangue caiu sobre o tecido branco, formando uma mancha irregular. Maria ficou olhando por alguns segundos. Aquela gota vermelha parecia resumir todo o esforço, a dor, a vida inteira costurada em silêncio. Ela levantou a cabeça e olhou para o crucifixo na parede. Se eu tiver que enxergar só mais um pouco, que seja para ver a verdade das pessoas, Senhor. Fechou os olhos e respirou fundo. Sentiu uma paz estranha misturada com medo, mas algo dentro dela dizia que aquele diagnóstico não era o fim. Era apenas o começo de uma história que ainda traria muitas revelações. Naquela noite, quando o telefone tocou novamente, Maria hesitou antes de atender. O nome que apareceu na tela fez seu coração disparar. O telefone vibrou sobre a mesa. Maria Helena respirou fundo antes de atender. Do outro lado, a voz de Camila soava doce, porém distante, como quem fala por obrigação. Oi, mãe, tudo bem, Camila? Eu preciso te contar uma coisa, minha filha. É sobre a minha saúde. Maria explicou devagar com a voz trêmula. Contou sobre o diagnóstico do Dr. Gabriel, a ameaça de perder a visão, o custo da cirurgia. Disse que já tinha economizado metade, que só precisava de mais um pouco. Do outro lado, o silêncio se estendeu. Mãe, disse Camila, enfim a senhora não se preparou.
Devia ter pensado nisso antes. Todo mundo precisa se planejar. Maria ficou muda. Eu estou te pedindo um empréstimo, Camila. Eu pago de volta. A filha suspirou. Mãe, eu tenho muitas despesas. A vida está cara. Não dá para resolver tudo com emoção. A senhora tem que entender isso. E então, antes que Maria pudesse responder, a ligação caiu. Ela ficou parada segurando o telefone com as mãos trêmulas. O som do relógio ecoava na cozinha. Cada tique parecia zombar da dor que subia pela garganta. O que doía não era a recusa, era o tom. Um tom que dizia: você não é mais problema meu. Naquela noite Maria não conseguiu dormir. Caminhou de um lado para o outro tentando entender onde havia errado. Pensou em todas as vezes que costurou vestidos para a filha nas noites em que ficou acordada, esperando Camila voltar das festas, nos conselhos dados, nos abraços antigos. E agora tudo parecia distante, como se tivesse acontecido em outra vida. 2 dias depois, Dona Helena bateu à porta. Maria, você viu isso? Disse, mostrando o celular. No vídeo, Camila aparecia rindo, cercada de convidados em um salão iluminado por lustres dourados. O marido Ricardo abria uma garrafa de champanhe enquanto todos gritavam parabéns. É a festa dos sogros dela, você acredita? Continuou Dona Helena. Falaram que custou mais de 70 mil reais. Maria olhou fixamente para a tela. As imagens pareciam irreais. Camila usava um vestido de seda, sorrindo para as câmeras, abraçando os sogros com carinho. No post lia-se: família é tudo. O coração de Maria apertou. Família é tudo. E ela, que parte dessa família restava para ela? Naquela noite, Maria abriu o Instagram. As fotos da festa estavam por toda parte. Camila com o marido brindando com taças brilhantes. Os convidados aplaudindo. O bolo de 3 andares coberto de flores. Maria deslizou o dedo devagar sobre a tela. Parou numa foto em que Camila beijava a mão da sogra. Escreveu uma mensagem curta: você está linda, filha. Que bom ver você feliz. Cuide bem dos seus olhos para não perder o que realmente importa. A mensagem ficou com o aviso visualizada. Nenhuma resposta. Maria deixou o celular de lado. Sentiu as lágrimas escorrerem, mas não as enxugou. Pela primeira vez percebeu que talvez a cegueira não fosse apenas física. No dia seguinte foi à padaria. O padeiro, um senhor gentil, percebeu que ela estava abatida. Tá tudo bem, Dona Maria, ela sorriu sem graça. Tá sim, seu Antônio. A vida segue, né? Mas por dentro sabia que não seguia. Sabia que algo havia se quebrado de vez. Nos dias seguintes, os comentários sobre a festa chegaram de todos os lados. Camila está cada vez mais rica, diziam. Fez uma festa de princesa. Maria ouvia tudo em silêncio. Cada palavra era um espinho. Na noite de domingo, enquanto costurava a luz fraca da sala, a agulha escapou de novo. O dedo sangrou e uma gota vermelha caiu no pano. Ela olhou para o sangue e murmurou 70 mil reais em festa. 13 mil para salvar os olhos da própria mãe. A voz dela era baixa, mas carregava um peso que nem o tempo seria capaz de apagar. Levantou-se e foi até o espelho. O reflexo estava turvo, meio apagado. Eu não vou desistir, disse a si mesma. Se ela me negou, eu me ajudo. E naquele instante algo mudou. A tristeza deu lugar a uma força silenciosa. Maria pegou a bolsa, contou o dinheiro que tinha guardado e decidiu ir ao banco. Talvez pudesse conseguir um empréstimo, talvez pudesse fazer o impossível. Mas não aceitaria mais ser tratada como um fardo. Antes de sair, olhou para a foto da filha sobre a estante. Que Deus te ilumine, Camila, porque o brilho do meu amor, esse você apagou sozinha. E enquanto trancava a porta, pensou nas palavras que a filha postara: família é tudo. Sorriu de leve. É minha filha, família é tudo. Mas nem toda família tem coração. Agora quero te perguntar algo. Se fosse você no lugar de Maria Helena, o que faria? Você ajudaria uma mãe mesmo sem concordar com as escolhas dela? Deixe nos comentários sua opinião. Escreva de que cidade você é,
Ou quantos anos tem se entende a dor dessa mãe? E se você acha que a vida ainda pode ser justa, deixe seu like e se inscreva no canal. Porque as histórias que vêm a seguir mostram que o coração ferido de uma mãe ainda pode se reerguer. Maria caminhou pela rua, o sol já se pondo. O som dos carros misturava-se com o das lembranças. A cidade parecia girar devagar, como se esperasse o próximo passo dela. E ele viria, de um jeito que nem ela imaginava. As manhãs já não pareciam as mesmas. Maria Helena acordava cedo, mas a claridade do sol que atravessava a cortina era apenas um borrão amarelado. Tentava enxergar os ponteiros do relógio, mas tudo parecia derreter diante dos olhos. O tempo corria e ela sentia que cada segundo era um passo mais perto da escuridão. Costurar, que sempre fora sua alegria e seu sustento agora, era um desafio doloroso. As linhas escapavam, os pontos saíam tortos e as clientes começaram a reclamar. Maria, a barra ficou torta de novo, disse uma delas com pena e impaciência misturadas. Ela devolveu o dinheiro envergonhada e guardou a agulha. Os dias seguintes foram uma sequência de pequenas derrotas. O gás acabou e ela decidiu não recarregar. Passou a esquentar o café em um fogareiro elétrico. Parou de comprar carne, cortou a TV por assinatura, economizou até nas lâmpadas. Cada centavo era guardado em uma latinha amassada escondida dentro do armário da cozinha. Para a cirurgia, repetia como um mantra frágil. Mas o corpo começou a ceder. As tonturas ficaram mais frequentes. Às vezes, ao andar pela rua, via apenas sombras. Um dia tropeçou no meio da calçada e caiu. O chão estava quente e áspero, e o gosto de ferro preencheu sua boca. Uma voz masculina ecoou de longe. Senhora, tudo bem. Um rapaz a ajudou a levantar, pegou sua bolsa caída no chão. A senhora precisa ir para casa, está muito pálida. Maria sorriu, agradeceu e caminhou devagar, fingindo força. Mas quando chegou à esquina, as pernas tremiam. Encostou-se a um muro e chorou em silêncio. De volta ao prédio, encontrou Dona Helena na porta, assustada. Maria, o que houve? Nada, só tropecei. Você precisa de ajuda. Não pode continuar assim. Maria hesitou, mas enfim confessou. Eu não consigo mais ver direito, Helena. Está tudo escuro. A vizinha segurou sua mão. Você vai conseguir essa cirurgia, vai sim. Vamos ao banco amanhã ver o que dá para fazer. Naquela noite, Maria quase não dormiu. Pensava na filha, em como uma palavra poderia ter mudado tudo. Um eu te ajudo bastaria. Mas Camila preferiu o silêncio. E o silêncio de uma filha pode ser mais cruel que qualquer ofensa. No dia seguinte, arrumou o cabelo, colocou o melhor vestido e foi ao banco com Dona Helena. O ar-condicionado gelava o ambiente. As pessoas pareciam apressadas, checando seus celulares enquanto esperavam na fila. Maria se sentia fora de lugar. Próxima, chamou uma voz doce. A atendente Luciana Braga sorriu. Em que posso ajudar, Dona Maria? Eu preciso de um empréstimo. Para uma cirurgia. Luciana olhou a ficha e balançou a cabeça. A senhora tem uma aposentadoria pequena, mas podemos fazer um consignado. 24 parcelas. É arriscado, mas dá para aprovar. Eu aceito. A senhora tem certeza vai comprometer quase metade da renda? Maria assentiu. Tenho certeza. É isso ou a escuridão. Enquanto assinava os papéis, as letras pareciam dançar no papel. Aqui dizia Luciana, apontando onde ela devia escrever o nome. Maria mal enxergava, mas conseguiu assinar. Sentiu um nó no peito, metade medo, metade alívio. No caminho de volta, passou pela vitrine de uma loja de vestidos. Parou. Olhou o reflexo distorcido e pensou em como a vida podia mudar tão rápido. Antes eu fazia vestidos. Agora mal consigo me ver. Nos dias seguintes, começou o tratamento pré-operatório. Pingava colírio, seguia as orientações do médico. Tentava manter a fé. Mas o cansaço aumentava e o mundo ao redor se tornava uma mistura de sombras e vozes.
Certa tarde, enquanto esperava o ônibus, um homem esbarrou nela e quase a derrubou. "Olha por onde anda a senhora", gritou ele irritado. Maria quis responder, mas não conseguiu. Ficou parada tentando distinguir o caminho. Quando o ônibus chegou, subiu devagar, sentou-se no primeiro banco e encostou a cabeça na janela. Lá fora, as luzes da cidade se multiplicavam desfocadas como estrelas afogadas. Dentro do ônibus, pensou no futuro. Se ficasse cega, quem a ajudaria? E se a cirurgia não desse certo? As perguntas vinham uma atrás da outra como agulhas invisíveis perfurando o coração. Mas no meio do medo, uma centelha surgiu. Ela lembrava das palavras de Dona Helena. "Você vai conseguir", e decidiu acreditar nisso. Ao chegar em casa, abriu a janela. O vento trouxe o cheiro da chuva que se aproximava. No horizonte, as nuvens escuras se moviam devagar. Maria fechou os olhos e sussurrou uma prece. "Senhor, não me deixe perder o pouco que ainda vejo." De repente, o telefone vibrou. O nome no visor fez o coração dela disparar. Camila. Por um instante pensou em não atender. O orgulho falava alto. Mas a esperança ainda vivia pequena e teimosa. Apertou o botão verde. "Mãe, tudo bem", disse a voz do outro lado. Maria demorou para responder. "Tudo, filha. Estou bem. Eu soube que você fez um empréstimo. Porque não me falou nada, você estava ocupada. E eu não quis incomodar. Mãe, não era para tanto. Você se precipitou." Maria sorriu cansada. "Às vezes, filha, a gente precisa aprender a enxergar sozinha." Do outro lado, silêncio. O mesmo silêncio de sempre. Maria desligou. Ficou parada olhando para o nada. Sabia que o caminho seria difícil, mas pela primeira vez sentia que estava retomando o controle da própria vida. O vento aumentou e a chuva começou a cair. As gotas batiam na janela como pequenos avisos do destino. Maria fechou os olhos, respirou fundo e pensou: "É só o começo." E de fato era. O que viria depois mudaria tudo de um jeito que nem ela podia imaginar. O amanhecer chegou com um som diferente. Maria Helena acordou ouvindo o canto dos pássaros, mas pela primeira vez em muito tempo não tentou adivinhar de onde vinha a luz. Ela sabia que o dia seria longo. A cirurgia estava marcada para as 9 da manhã. Dona Helena apareceu cedo levando um pequeno pão doce e um café passado na hora. "Vai dar tudo certo, Maria. Eu vou te acompanhar até o hospital." Maria sorriu, tentando esconder o medo. "Se eu não voltar enxergando, prometo te reconhecer pela voz." As duas riram, mas havia algo de frágil naquele riso. O caminho até o hospital foi silencioso. O trânsito de São Paulo estava lento, e cada buzina parecia um lembrete de que o mundo continuava correndo mesmo quando dela estava parado. No hospital, o médico Dr. Gabriel Moreira a recebeu com um aperto de mão firme. "Vai correr tudo bem, Dona Maria. A senhora é forte." Ela sentiu, mas por dentro sentia o coração descompassar. Deitada na maca, o teto branco do centro cirúrgico parecia girar. O cheiro de álcool misturava-se ao som metálico dos instrumentos. Uma enfermeira ajeitou o lençol e sussurrou: "Confie, a senhora vai ver a vida com outros olhos." Maria fechou os olhos e pensou: ver a vida com outros olhos. Quando acordou, o rosto de Dr. Gabriel estava ali sorrindo. "Deu tudo certo. Agora é descansar." O olho esquerdo estava coberto por um curativo espesso. Ela não via nada, mas sentia uma leve dor e uma esperança tímida. Nos dias seguintes, Dona Helena cuidou dela com paciência. Levava sopa, lia as instruções do médico e limpava o curativo. À noite, Maria ficava sentada na varanda, ouvindo o barulho da chuva. Mesmo sem ver, podia sentir que algo estava mudando. Uma semana depois chegou o dia de retirar o curativo. O médico fez o gesto devagar. "Abra os olhos, mas sem pressa." Maria obedeceu. Primeiro tudo era borrado, depois uma mancha clara, e então a forma de um rosto. Ela chorou.
Eu estou vendo, doutor. Estou vendo. As lágrimas caíam sem controle. Era como se o mundo tivesse voltado, mas de forma nova, mais suave. Voltar para casa foi um renascimento. As cores pareciam mais vivas, o azul do céu mais profundo. Maria olhava para as plantas na janela e se emocionava até com o movimento de uma formiga. Mas junto da alegria veio o vazio. No segundo mês ela fez a cirurgia do outro olho. Deu tudo certo de novo. Só que dessa vez ninguém a esperava na saída. Dona Helena estava doente e Camila não apareceu. Maria pegou um táxi sozinha, sentou-se no banco de trás e observou as luzes da cidade refletindo no vidro. Cada farol parecia um lembrete de que, embora enxergasse melhor, continuava sozinha. Em casa, olhou o espelho. Viu as rugas, o cabelo grisalho e por um instante sentiu raiva. Por que agora, depois de tudo, quando ninguém mais se importa? Mas logo a raiva se transformou em algo mais leve. Um tipo de aceitação. Os dias voltaram a seguir um ritmo novo. Maria retomou o trabalho costurando devagar apenas para manter o corpo ativo. As mãos ainda tremiam, mas agora ela podia ver cada ponto. Uma senhora trouxe um vestido para consertar e elogiou: que perfeição, Dona Maria. Parece novo. Ela sorriu. Acho que a gente costura melhor quando aprende a enxergar por dentro também. Mesmo assim, à noite o silêncio pesava. A televisão fazia companhia, mas as lembranças insistiam em voltar. Pensava em Camila. Às vezes pegava o celular e abria o perfil da filha. Via as fotos novas, os sorrisos perfeitos, o marido elegante. Nenhum sinal de arrependimento, nenhuma mensagem. Um dia recebeu a visita do Sr. Antônio Pereira, o dono da mercearia. Fiquei sabendo que a senhora operou. Graças a Deus deu certo. Deu sim, seu Antônio. Agora vejo o senhor com todos os fios de cabelo. Os dois riram. Ele deixou uma sacola com frutas e disse: eu trouxe um presente. A senhora merece. Maria agradeceu com sinceridade. Era raro sentir-se lembrada. As contas do empréstimo começaram a ser descontadas direto da aposentadoria. O dinheiro ficou ainda mais apertado, mas ela não reclamou. Vale cada centavo, dizia, porque o preço da liberdade, descobriu, é alto, mas o da dignidade é ainda maior. Certa noite, deitada na cama, Maria pensou em tudo o que havia passado. A rejeição da filha, o medo de perder a visão, a solidão. E ainda assim estava viva, respirando, enxergando, costurando. Era como se o destino tivesse lhe dado uma segunda chance, não para recomeçar com os outros, mas consigo mesma. De repente, uma lembrança antiga surgiu. A voz do marido rindo dizia: um dia, Maria, você ainda vai entender que o que é seu volta. Ela fechou os olhos e sorriu. Não sabia o que o futuro reservava, mas uma sensação de que algo importante se aproximava começou a crescer dentro dela. No dia seguinte, enquanto varria a varanda, ouviu o carteiro chamando: Dona Maria Helena. Tem uma correspondência registrada para a senhora. Ela assinou o papel curiosa. O envelope era grosso com um selo de São Paulo. Leu o remetente devagar. Escritório de Advocacia Nogueira. Associados. O coração dela acelerou. O que será isso? Murmurou, olhando o envelope nas mãos. E assim, sem saber, Maria estava prestes a descobrir que a vida ainda guardava uma reviravolta que mudaria tudo. Maria Helena olhou o envelope por longos minutos antes de abri-lo. O papel tinha um cheiro leve de tinta e um selo de escritório caro. O nome no remetente, Dr. Rafael Nogueira, soava distante, como algo que vinha de outro tempo. Sentou-se à mesa, respirou fundo e começou a ler. Prezada senhora Maria Helena Duarte, informamos que a senhora foi nomeada herdeira no testamento de sua tia Beatriz Andrade, residente em São Paulo. Solicitamos seu comparecimento ao nosso escritório para tratar dos trâmites legais. O papel tremia em suas mãos. Tia Beatriz. Fazia anos que não se falavam. A lembrança mais recente era de um Natal distante, quando Maria ainda era jovem e cheia de sonhos.
Beatriz era uma mulher firme e viúva elegante, daquelas que falavam com calma, mas decidiam tudo sozinhas. Maria encostou o bilhete no peito e chorou. Não era apenas pela herança, era por ser lembrada. No dia seguinte, viajou até São Paulo com uma bolsa pequena e um casaco velho. O ônibus demorou quase 6 horas. Enquanto o veículo deslizava pela estrada, ela olhava a paisagem mudar das casinhas simples para os prédios imponentes. Quando desceu na rodoviária, o ar da cidade grande parecia outro. No escritório, o advogado a recebeu com um sorriso respeitoso. Dona Maria, é um prazer conhecê-la. Sua tia falava muito bem da senhora. Ela engoliu em seco. Falava mesmo depois de tantos anos, sim. Ela dizia que a senhora era a única que nunca pediu nada, mas sempre oferecia ajuda. O advogado abriu uma pasta de couro e mostrou os documentos. Sua tia deixou para a senhora um apartamento no bairro Paraíso, uma quantia de 2 milhões de reais e algumas joias de família. É o desejo expresso dela. Maria ficou imóvel. As palavras pareciam grandes demais para caberem na mente dela. 2 milhões? Eu sim, senhora. Tudo legalizado. A senhora só precisa assinar. As mãos de Maria tremiam. Depois de tanto tempo lutando por migalhas, aquele papel parecia um milagre. Mas junto com o alívio veio a desconfiança. Será mesmo para mim? Será que mereço isso? Nos dias seguintes, ela permaneceu em São Paulo para resolver a papelada. O advogado indicou uma consultora financeira, Carolina Torres, que explicou pacientemente como aplicar o dinheiro. A senhora pode viver bem com segurança. Nada de exageros. Invista um pouco em renda fixa, guarde uma parte para emergências e, se quiser, compre um apartamento pequeno para morar. Maria ouviu cada palavra com atenção. Pela primeira vez na vida, alguém falava com ela como quem fala com uma pessoa importante. De volta à cidade, o mundo parecia outro. Pagou o empréstimo no banco, quitou todas as dívidas e ainda ajudou discretamente Dona Helena com remédios e reformas na casa. Mas manteve segredo. Não contou a ninguém sobre a herança, nem mesmo a Camila. Com o tempo, comprou um pequeno apartamento novo em um bairro calmo. 2 varandas, plantas, uma cozinha clara. Acordava todos os dias e abria as janelas com um sorriso. O sol entrava e iluminava cada canto. Finalmente um lugar meu, murmurava, tocando as paredes com ternura. Ela voltou a costurar, mas agora por prazer. Fazia roupas para a doação, bordava panos de prato e até começou a escrever pequenas cartas para si mesma. Você sobreviveu, Maria. E isso já é muito. Mesmo assim, havia um vazio. A cada noite, enquanto tomava o café, olhava para o celular esperando uma mensagem que nunca chegava. Certo dia, sentada no banco da praça, ouviu 2 senhoras conversando sobre caridade. Uma delas mencionou uma organização que ajudava pessoas carentes a fazer cirurgias oculares. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Sem pensar 2 vezes, foi até o local e fez uma doação anônima. Quero ajudar quem não tem condições de ver o mundo, disse a coordenadora. Ela não explicou o motivo, apenas sorriu e saiu em silêncio. Os meses passaram e Maria aprendeu a viver com leveza. Plantava flores na varanda, lia livros, escrevia bilhetes curtos com frases que pareciam recados ao destino. A luz volta para quem não desiste. Uma tarde recebeu um telefonema inesperado do escritório de advocacia. Dona Maria, precisávamos avisar que saiu a publicação oficial do testamento. Seu nome está em destaque. O caso se tornou público. Público? Como assim, sim, senhora? É um processo padrão. Os registros são abertos, qualquer pessoa pode ver. Maria sentiu o corpo gelar. Qualquer pessoa. Isso incluía a Camila. Naquela noite deitou-se sem conseguir dormir. As lembranças voltaram com força. O silêncio da filha, as palavras duras, a festa de 70 mil reais. Agora tudo poderia vir à tona. Esse ele a subir. Esse vier atrás de mim.
Virou-se na cama tentando afastar o pensamento, mas o coração batia acelerado. No dia seguinte, enquanto preparava o café, ouviu o barulho da notificação no celular. Uma nova mensagem. O nome na tela fez o sangue dela gelar. Camila. Oi, mãe. Podemos conversar. Maria ficou parada, o celular tremendo em suas mãos. A vida parecia estar prestes a testar mais uma vez tudo o que ela havia aprendido sobre amor, perdão e orgulho. Maria Helena ficou parada olhando para a mensagem. As palavras eram simples, mas o impacto era profundo. Oi, mãe. Podemos conversar. O coração batia rápido. Era como se todo o silêncio dos últimos anos tivesse se transformado em uma única pergunta. Por alguns minutos não respondeu. Caminhou pela sala, olhou pela janela, viu as luzes da cidade piscando ao longe. Pensou em apagar a mensagem. Pensou em fingir que não viu. Mas a curiosidade e aquele resto de amor que insiste em ficar venceu. Podemos respondeu enfim. Na manhã seguinte, Camila ligou. A voz dela parecia diferente. Mãe, eu. Fiquei sabendo de uma coisa. Do que, filha? Da tia Beatriz, da herança. Maria sentiu o estômago revirar. E quem te contou isso está nos registros públicos. Eu vi o nome da senhora. Fiquei feliz de verdade. O tom era doce, mas havia algo forçado. Como se cada palavra tivesse sido ensaiada. Camila pediu para visitá-la, no fim de semana. Maria hesitou, mas concordou. Passou os dias seguintes, limpando a casa, ajeitando as flores, escolhendo o bolo favorito da filha. Por mais que tentasse, não conseguia conter a ansiedade. No sábado, quando a campainha tocou, o coração dela quase saiu pela boca. Camila estava ali acompanhada de Ricardo. Um casal elegante, mas com o olhar cansado. Mãe, que bom te ver, disse Camila abraçando-a com cuidado. Maria retribuiu, mas o gesto foi contido. Entrem. O ar estava cheio de lembranças e silêncios. Ricardo observava a casa com um olhar curioso. Camila elogiou as plantas, o sofá novo e o cheiro de café. Tudo parecia cordial demais, quase ensaiado. Fiquei sabendo da doação que a senhora fez para aquela ONG de cirurgias, comentou Camila sorrindo. Que gesto bonito. Maria levantou as sobrancelhas. Como soube disso, saiu nas redes sociais. O pessoal da ONG postou uma foto agradecendo. Maria assentiu em silêncio. Houve uma pausa desconfortável. Ricardo mexia no relógio e Camila evitava encarar a mãe. Mãe, eu queria te pedir desculpas, disse enfim. Eu estava errada. A senhora sempre esteve certa. Maria respirou fundo. Errada sobre o que Camila, sobre o dinheiro ou sobre o amor? Camila engoliu em seco. Sobre tudo. Eu perdi o emprego. O Ricardo também. A empresa faliu. Estamos tentando nos reerguer, mas está difícil. Maria sentiu uma pontada no peito. E é por isso que veio aqui, não, mãe? Eu vim porque sinto falta da senhora. E quanto está pedindo? Perguntou Maria com a voz calma. Camila se calou. O silêncio que veio depois era mais pesado que qualquer grito. Ricardo finalmente falou. Nós não estamos pedindo nada. Só queremos conversar, mas o olhar dele denunciava o contrário. Maria levantou-se e foi até a janela. Lá fora o sol começava a se pôr. Camila, quando eu precisei de ajuda, você escolheu o silêncio. E agora, quando o silêncio não te serve mais, você volta. Eu sei, mãe. Eu errei. Mas a senhora também sempre foi orgulhosa. Orgulho. Maria virou-se. Eu chamo isso de dignidade. Camila abaixou a cabeça. As lágrimas começaram a escorrer. Mãe, eu só queria recomeçar. Eu me sinto perdida. Maria suspirou. Parte dela queria abraçar a filha. Outra parte lembrava de cada noite em que chorou sozinha, sem resposta, sem um estou aqui. O café esfriava sobre a mesa. Ricardo se levantou. Camila, acho melhor irmos. Mas Maria levantou a mão. Fiquem. Ainda tem bolo. O gesto simples era quase simbólico.
uma tentativa de oferecer o que restava de humanidade entre elas. Comeram em silêncio. Apenas o som das colheres quebrava o clima pesado. Antes de irem embora, Camila segurou a mão da mãe. Mãe, posso te ligar de vez em quando, pode, filha? O telefone continua o mesmo. O tom de Maria era sereno, mas o olhar distante. Quando a porta se fechou, o cheiro de perfume caro ainda ficou no ar. Maria recolheu as xícaras, lavou os pratos e ficou parada diante da pia. As mãos molhadas tremiam. Ela sabia que aquele reencontro não era o fim de nada. Era o começo de algo mais complicado. Nos dias seguintes, Camila mandou mensagens curtas. Bom dia, mãe. Dormiu bem, saudades. Maria respondia educadamente, mas sem se abrir. O instinto dizia para ter cuidado. Certa tarde, enquanto regava as plantas, o telefone tocou novamente. Era o Dr. Rafael Nogueira. Dona Maria, desculpe incomodar. Recebemos uma solicitação estranha em seu processo. Solicitação, sim. Alguém pediu cópia dos documentos de herança. Está em nome de uma tal de Camila Alves. Maria congelou. A minha filha. O advogado suspirou. Não se preocupe, tudo está protegido por lei. Mas achei que a senhora deveria saber. Maria desligou sem dizer nada. Sentou-se na cadeira da varanda e ficou olhando o horizonte. O vento movia as cortinas devagar e o som distante dos carros parecia vir de outro mundo. Agora ela sabia. A visita não tinha sido apenas saudade. Fechou os olhos e respirou fundo. Então é isso, não é, minha filha, murmurou. Você voltou, mas não por amor. Ao longe o sol descia por trás dos prédios. Maria ficou ali imóvel, sentindo o ar esfriar. No fundo sabia que ainda viria a parte mais difícil, porque às vezes o verdadeiro teste não é perder tudo. É ter tudo e precisar escolher o que vale a pena guardar. Naquela noite, Maria Helena mal dormiu. As palavras do advogado ecoavam na mente como uma ferida aberta. Camila Alves solicitou cópias dos documentos. Tudo fazia sentido agora. A visita, o arrependimento repentino, o olhar do genro. Nada era por acaso. Pela manhã o céu estava nublado. O vento frio entrava pela janela e o café esfriava sobre a mesa. Maria olhou para o espelho e viu uma mulher cansada, mas diferente. Não era mais a mesma mãe que implorava por amor. Agora, ela era alguém que tinha aprendido a ver não apenas com os olhos, mas com o coração. Pegou o telefone e ligou para o advogado. Doutor Rafael, quero fazer uma alteração no testamento. Claro, Dona Maria. O que deseja, quero garantir que tudo o que tenho seja destinado a quem realmente precisa. Quero deixar parte do valor para o hospital onde operei e o restante para a ONG de cirurgias oculares. O advogado ficou em silêncio por um instante. A senhora tem certeza? Tenho. O que vem do amor precisa voltar ao amor. Nos dias seguintes, ela tratou de organizar tudo. Guardou os documentos em uma pasta azul, junto de uma carta escrita à mão. As palavras eram simples, mas sinceras. Camila, minha filha, o que mais me doeu não foi a recusa, foi o silêncio. Eu não te culpo por ter se afastado. Todos nós, em algum momento, escolhemos o orgulho ao invés da ternura. Mas eu precisei perder a visão para enxergar o que o dinheiro nunca comprará: o valor de ser vista, de ser ouvida, de ser amada. Se um dia você quiser me procurar, venha de coração limpo. As portas estarão abertas, mas não pelo ouro, e sim pelo perdão. Dobrou a carta e colocou dentro da pasta. No fim da tarde, Camila apareceu sem avisar. Estava sozinha, com o rosto pálido e os olhos marejados. Mãe, o advogado me ligou. Eu sei o que a senhora fez. Fez o que, filha? Mudou o testamento. Doou tudo. Maria assentiu. É o certo. O que eu precisava, o dinheiro já me deu. A paz. Camila sentou-se no sofá e começou a chorar. Eu só queria te ajudar, mãe. Eu juro. Ajudar. Maria sorriu de leve. Às vezes ajudar é só estar presente. Não precisa de cheques nem de promessas. Camila ficou em silêncio.
Eu te perdi, não é? Perguntou com a voz embargada. Não, filha. Você só precisa me encontrar de novo. As duas ficaram ali em silêncio. O tempo parecia suspenso. Do lado de fora, o sol começava a romper as nuvens, lançando um feixe de luz dourada sobre o chão. Maria levantou-se e foi até a janela e abriu as cortinas. Olha, Camila. O dia está voltando. Sempre volta. Camila olhou para a mãe com um misto de vergonha e admiração. Como a senhora consegue perdoar tanto, Maria? Respondeu com calma. Porque quem viveu na escuridão aprende a valorizar cada claridade por menor que seja. Nos dias que se seguiram, Camila começou a visitar a mãe com mais frequência. Levava flores, trazia comida, ajudava a cuidar das plantas. Não falavam muito sobre o passado. Algumas feridas não precisam de palavras para cicatrizar. Certa tarde, Maria recebeu um convite da ONG, onde havia doado parte da herança. Queriam homenageá-la pela contribuição. Ela aceitou. No dia do evento, usou um vestido simples e levou Camila junto. No palco, o coordenador falou sobre como o gesto dela havia salvado dezenas de pessoas da cegueira. Quando o microfone foi passado para Maria, ela respirou fundo. Eu perdi a visão por um tempo e achei que era o fim. Mas descobri que a verdadeira cegueira é quando a gente deixa de ver o outro. Quando a gente para de ouvir, de sentir, de se importar. O dinheiro compra cirurgia, mas não compra empatia. O que salva mesmo é o amor. A plateia aplaudiu. Camila chorava. De volta para casa, Maria sentou-se na varanda observando o céu avermelhado do entardecer. Camila encostou a cabeça no ombro dela. Mãe, a senhora é a mulher mais forte que eu conheço. Maria sorriu. Não, filha. Eu só aprendi a cair e levantar. Isso é o que todas as mães fazem. O vento soprou leve e as folhas do jardim dançaram como se dissessem que tudo estava no lugar certo. Naquela noite antes de dormir, Maria escreveu a última frase em seu caderno. A vida me ensinou que enxergar é mais do que abrir os olhos. É escolher ver com o coração mesmo quando ele está ferido. Ela fechou o caderno, apagou a luz e dormiu em paz. Pela primeira vez em muito tempo, sem medo da escuridão. Essa história fala sobre o amor de mãe, o perdão e o valor da dignidade. Às vezes precisamos perder o que é visível para enxergar o que realmente importa. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque histórias como essa nos lembram que a luz mais bonita é a que nasce depois da dor.